Você sabia que a Bíblia esconde um dos mistérios mais intrigantes e fascinantes da fé cristã? Entre a morte e a ressurreição de Jesus, encontra-se um enigma que desconcertou tanto crentes quanto estudiosos. Para onde ele foi exatamente durante esses 3 dias que transformaram a história? Imagine por um momento que esses dias, em vez de serem um simples intervalo sem importância, estivessem repletos de simbolismo, ensinamentos secretos e encontros que desafiam o que sabíamos sobre a vida e a morte. As Escrituras nos oferecem pistas crípticas, metáforas poderosas e relatos que nos convidam a enxergar além do literal. Neste percurso, exploraremos relatos bíblicos, tradições antigas e teorias contemporâneas que buscam decifrar essa viagem enigmática de Jesus. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa vibrante e próxima, onde cada palavra o convida a questionar, a refletir e a descobrir que, na aparente escuridão, sempre se esconde uma centelha de esperança e transformação. Hoje, deixamos de lado o previsível e o formal, para nos lançarmos em uma aventura que fará você ver a morte e a ressurreição sob uma nova luz. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante e surpreendente, em que cada resposta abre a porta para novas perguntas e cada mistério é o prelúdio de uma verdade reveladora. Para compreender a fundo o mistério dos 3 dias, é fundamental nos situarmos no contexto em que esses eventos ocorreram. Na época em que Jesus viveu, o mundo judeu estava imerso em tradições e crenças muito arraigadas sobre a vida, a morte e o que existe além. Os antigos hebreus, envolvidos na história do seu povo, já haviam deixado vestígios da ideia de uma existência que prossegue depois da vida terrena. As Escrituras do Antigo Testamento, em especial os Salmos e os livros proféticos, já insinuavam uma continuidade entre este mundo e o que virá, embora não fosse explicada em detalhes. A crucificação de Jesus se insere nesse contexto, mas também rompe com muitas das tradições existentes. Naquele momento, a morte era vista como o fim inevitável, um fechamento sem retorno, uma separação definitiva entre espírito e corpo. No entanto, a ressurreição de Jesus não apenas desafiou essa noção, como também propôs uma nova realidade, a possibilidade de uma vida além do físico, de uma vitória sobre a morte que redefinia todo o significado da existência humana. Dentro das declarações do Credo dos Apóstolos, encontramos a enigmática frase "desceu aos infernos" ou "desceu aos mortos". Essa passagem foi alvo de inúmeras interpretações ao longo dos séculos, desde as leituras literais até as mais simbólicas ou metafóricas. Alguns sustentam que nesses 3 dias, Jesus foi ao reino dos mortos, libertando as almas justas que aguardavam a redenção. Outros afirmam que se tratou de uma descida ao abismo, um tempo de intensa comunhão com a humanidade caída e sofredora. Atualmente, diversos estudos e debates na internet reacenderam essas questões, apresentando teorias que vão do esotérico ao místico, sem descartar explicações baseadas em uma leitura histórica e contextual das Escrituras. Nesse sentido, é interessante notar que a teologia tradicional, expressa em credos e confissões antigas, tende a oferecer uma imagem do descenso como um ato redentor e libertador, no qual Jesus rompe as cadeias da morte e abre as portas da esperança para toda a humanidade. Mas como isso se relaciona com o que Billy Graham ensinava? O reconhecido evangelista sempre enfatizava a importância de enxergar além das aparências, de compreender que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz que promete vitória final. Assim, esses 3 dias, que à primeira vista parecem ser um intervalo de derrota, na realidade se tornam o palco onde se prepara a maior vitória já conhecida, a vitória sobre a morte. A história, tanto em sua dimensão histórica quanto na interpretação teológica, nos convida a refletir sobre como esses 3 dias se encaixam no plano divino.
A crucificação e a ressurreição não são eventos isolados, mas fazem parte de um ciclo mais amplo de sofrimento, redenção e esperança. É nesse intervalo de 3 dias que se abrem novas possibilidades, onde o que parecia ser o fim se transforma no começo de uma nova era. Diversos estudos acadêmicos e fontes online trouxeram até detalhes pouco convencionais sobre esse período, incluindo a ideia de que Jesus poderia ter compartilhado ensinamentos secretos com as almas em sofrimento, ou de que seu espírito percorreu dimensões que ainda hoje nos desafiam a entender. Embora essas teorias não sejam aceitas de forma unânime, é certo que despertam um interesse especial naqueles que buscam compreender a magnitude do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Além disso, é importante destacar que, em muitas culturas antigas, existiam mitos e relatos sobre heróis que desciam ao submundo para depois ressurgir com novos poderes e sabedoria. Essas narrativas, presentes em diferentes tradições ao redor do mundo, parecem encontrar eco na história de Jesus, sugerindo que o mistério da ressurreição pode ser parte de um arquétipo universal que fala de renovação e esperança. Não se trata de equiparar Jesus a outros heróis mitológicos, mas de reconhecer que a ideia de descida e ressurreição ressoa profundamente na alma humana, despertando uma necessidade ancestral de acreditar que, mesmo no abismo da morte, pode nascer uma nova vida. Em suma, o contexto histórico e teológico nos mostra que esses 3 dias não são um simples intervalo cronológico, mas uma etapa repleta de significado, na qual se misturam tradição, fé e teorias contemporâneas. É nesse ambiente de mistério e expectativa que devemos começar a desvendar o enigma de para onde Jesus foi. Uma pergunta que, longe de ter uma única resposta, abre portas para múltiplas interpretações e para uma reflexão pessoal sobre fé e redenção. Durante séculos, um dos textos mais comentados em relação a esse mistério foi o que se encontra na primeira epístola de Pedro, nos versículos que aludem ao descenso de Cristo. Muitos comentaristas apontam que a expressão utilizada em grego, que às vezes se traduz como desceu aos espíritos em prisão ou foi gerado nos corpos espirituais, abre caminho para múltiplas leituras. Alguns defendem uma interpretação literal, imaginando Jesus adentrando o reino dos mortos para proclamar uma mensagem de salvação àqueles que haviam falecido antes de sua vinda. Outros, por outro lado, propõem que se trate de uma metáfora do processo redentor que transcende o meramente físico e penetra o espiritual. Para entender essa ambiguidade, é fundamental considerar o significado de certas palavras gregas usadas na passagem. A palavra pneumasin, traduzida como espíritos, pode se referir tanto a anjos quanto às almas dos justos que esperavam a libertação. Do mesmo modo, a ideia de prisão ou cárcere, em grego philaki, não implica necessariamente um castigo eterno, mas sim um estado temporário de confinamento em que as almas estavam à espera da obra redentora que Jesus estava para cumprir. Essa interpretação sugere que o descenso de Jesus não foi um ato de humilhação ou de sofrimento sem sentido, mas um passo crucial dentro do plano divino para romper as correntes da morte. Ao mesmo tempo, na carta aos Efésios, é mencionado que ele subiu, epáfsato, epauchato, depois de ter descido. Esse movimento, das trevas à luz, do profundo ao alto, se presta a ser interpretado como a transição definitiva do reino dos mortos à vitória celestial. Muitos teólogos enfatizam que esse subir não simboliza apenas a exaltação de Cristo, mas representa a culminação de um processo em que o temporal se transforma em eterno. Dessa forma, o descenso e a posterior ascensão formam uma imagem completa do ciclo redentor, a imersão no que é obscuro para surgir, ao final, na plenitude da vida divina.
É interessante notar que a ambiguidade na linguagem empregada possibilitou, ao longo dos séculos, o surgimento de interpretações que se entrelaçam com tradições orais e ensinamentos da Igreja primitiva. Alguns pais da Igreja, por exemplo, entendiam essa passagem em termos místicos como uma descrição da imersão de Cristo nos mistérios da existência humana, onde enfrentou e venceu todas as forças do mal. Nessa leitura, os 3 dias se tornam uma espécie de viagem interior que permite a Jesus experimentar em carne própria a separação, a dor e, em última análise, a redenção de toda a humanidade. Além disso, a ideia de descenso ganha outra dimensão quando analisada à luz de outras passagens bíblicas que tratam do tema da morte e da vida após a morte. No Antigo Testamento, encontramos inúmeras referências que aludem à existência de um reino de sombras, ou Sheol, onde as almas repousam. Embora essas descrições sejam às vezes poéticas e carregadas de metáforas, estabelecem uma estrutura conceitual em que a morte não é vista como aniquilação definitiva, mas como um estado transitório. Assim, quando lemos que Jesus desceu a esses lugares sombrios, muitos estudiosos defendem que não devemos interpretar de forma alarmista, mas sim como uma imersão na realidade humana, em que a salvação se faz presente até nos confins da existência. Um aspecto crucial da análise exegética é o reconhecimento de que os textos bíblicos não foram escritos com o objetivo de oferecer uma exposição sistemática da teologia, mas se comunicam em linguagem simbólica e narrativa, repleta de metáforas e alusões culturais. Por exemplo, o número 3, que aparece em 3 dias, é em si mesmo um número carregado de significado na tradição bíblica. Ele se associa à perfeição, à totalidade e à conclusão de um processo. Assim, ao dizer que Jesus esteve 3 dias nesse estado intermediário, sugere-se que se completou um ciclo necessário para a obra redentora, um processo em que a morte é enfrentada e vencida para dar lugar à vida. As diversas traduções e versões do texto contribuíram para a riqueza do debate exegético. Em algumas versões em latim, lemos descendit ad inferus, o que levou à interpretação tradicional de que Jesus desceu ao inferno para libertar os justos. No entanto, outros tradutores preferiram termos que enfatizam a ideia de que Jesus desceu a um estado de existência espiritual, sem necessariamente se referir a um lugar de castigo eterno. Essa divergência de tradução gerou um espectro de opiniões que vão desde a visão literal até a mais alegórica, cada uma acrescentando matizes que enriquecem a compreensão do mistério. Ao estudar essas passagens, é importante considerar o contexto histórico e cultural em que foram escritas. Na época em que se redigiram as epístolas do Novo Testamento, a concepção do além e do destino das almas estava em plena transformação. Os judeus da época possuíam ideias variadas sobre a ressurreição, e o conceito de vida após a morte ainda se formava. Nesse ambiente, a proclamação da ressurreição de Jesus e seu descenso ao reino dos mortos representou uma ruptura radical com as crenças predominantes. A interpretação exegética moderna busca situar essas passagens nesse contexto, reconhecendo que os escritores do Novo Testamento utilizavam uma linguagem carregada de simbolismo, destinada a comunicar verdades espirituais profundas sem recorrer a descrições detalhadas ou sistemáticas. A análise exegética também foi influenciada por descobertas arqueológicas e estudos linguísticos recentes, que permitiram conhecer em maior profundidade o uso de certos termos no grego koiné e no hebraico bíblico. Por exemplo, algumas pesquisas recentes destacaram que o termo descer pode trazer conotações relacionadas à ideia de imersão ou penetração em reinos espirituais, em vez de um simples deslocamento físico. Isso abre a possibilidade de que durante esses 3 dias,
Jesus tenha estado imerso em uma realidade espiritual na qual as barreiras entre vida e morte se dissipam, permitindo-lhe interagir com dimensões que transcendem o visível. Embora essa interpretação não seja unânime, traz um tom novo à leitura tradicional, sugerindo que o mistério desses 3 dias é, na verdade, um convite a compreender a complexidade do ser humano e sua conexão com o divino. Por outro lado, alguns estudiosos propuseram que a estrutura narrativa do descenso e posterior ascenso é uma estratégia literária intencional, concebida para destacar o caráter cíclico e transformador da obra redentora de Cristo. Nesse sentido, a jornada de Jesus se assemelha a relatos míticos e lendários presentes em diversas culturas, em que o herói precisa descer a um mundo subterrâneo ou reino obscuro para então retornar com novas forças e conhecimento. Embora essas comparações não pretendam equiparar Jesus a figuras mitológicas, ressaltam a universalidade do tema do renascimento a partir da escuridão, um tema que ressoa profundamente na alma humana. Nesse contexto, a análise exegética bebe tanto da tradição bíblica quanto das correntes de pensamento que exploraram o simbolismo da descida em outras culturas e mitologias, oferecendo uma perspectiva mais ampla que enriquece a compreensão do mistério. Da mesma forma, a análise dos textos-chave nos convida a prestar atenção ao modo como se combinam diferentes elementos: o relato histórico, a metáfora e a profecia. Por exemplo, no relato da crucificação e da ressurreição, misturam-se elementos históricos, como o contexto político e social do primeiro século, com uma mensagem que transcende tempo e espaço, ao apresentar a morte e a ressurreição como verdades universais. Essa mescla do concreto com o simbólico é justamente o que torna a análise exegética tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão complexa. Cada palavra, cada expressão e cada nuance narrativa está impregnada de um significado que convida a múltiplas leituras e continua desafiando os estudiosos a desvendar seu mistério. A riqueza exegética da passagem também se reflete na maneira como os primeiros cristãos interpretaram esse mistério em suas comunidades. As interpretações patrísticas, muitas vezes transmitidas oralmente antes de serem registradas em textos, trouxeram visões profundamente emotivas e místicas sobre o descenso de Jesus. Essas interpretações destacavam o caráter redentor e libertador do ato, em que Cristo não apenas venceu a morte, mas se fez presente no sofrimento humano, para trazer consolo e esperança. Dessa forma, a análise exegética não é apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta que, ao longo da história, serviu para fortalecer a fé e a esperança em meio às adversidades. Por fim, é essencial ressaltar que a análise exegética desses textos convida a uma reflexão pessoal. Para além das diversas interpretações e debates teológicos, a mensagem central que emerge dessas passagens é a vitória da vida sobre a morte. A promessa de que, até na mais profunda escuridão, oculta-se a semente de uma nova luz. Essa é a verdade que tem inspirado incontáveis crentes ao longo dos séculos. O mistério dos 3 dias é, em última instância, um chamado a confiar que o que parece ser o fim é, na realidade, o começo de uma transformação radical e de uma esperança eterna. Em conclusão, a análise exegética dos textos bíblicos fundamentais relacionados ao descenso de Jesus nos permite adentrar um universo de significados profundos e múltiplas camadas. Desde a ambiguidade do vocábulo grego até o contexto histórico e cultural da época, passando pelas interpretações místicas e simbólicas que surgiram ao longo dos séculos, cada elemento nos aproxima um pouco mais da compreensão do enigma desses 3 dias. Embora não exista uma única resposta que esgote por completo o mistério, é certo que cada interpretação nos convida a olhar além da superfície, a explorar as profundezas da fé e a descobrir que no centro da escuridão,
sempre há uma promessa de luz e redenção. Essa jornada exegética, plena de matizes e de questionamentos, torna-se um convite para que cada um de nós explore, questione e, acima de tudo, viva com a convicção de que a verdade da ressurreição transcende o meramente literal, adentrando o reino do espiritual e do eterno. A riqueza desses textos e a diversidade de interpretações que surgiram ao longo do tempo não fazem senão reforçar a mensagem central. A morte não é o fim, mas uma etapa essencial rumo a uma nova forma de vida, na qual o poder redentor de Cristo se manifesta em toda a sua magnitude. Por meio dessa análise, revela-se que o Descenso de Jesus é uma obra em que confluem o histórico, o teológico e o simbólico, convidando-nos a enxergar nesses 3 dias uma lição de fé, de transformação e de esperança. E é justamente essa lição que continua a inspirar milhões de pessoas, lembrando-nos de que, mesmo quando a escuridão parece invencível, sempre há um amanhecer que anuncia a vitória da vida sobre a morte. Desde o princípio, Billy Graham se destacou pela habilidade de comunicar a verdade do Evangelho de forma que todos pudessem entendê-la, independentemente de sua formação teológica ou nível de conhecimento bíblico. Seu enfoque não se limitava a expor doutrinas complexas, mas se concentrava em tornar palpáveis as implicações práticas da fé no dia a dia. Assim, quando se trata do enigmático intervalo de 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, Graham não se contentava em explicar meramente o que dizem as Escrituras. Ele se empenhava em transmitir a força transformadora desse período. Para Billy Graham, esses 3 dias não representavam um vácuo ou um intervalo sem sentido. Ao contrário, eram o cenário em que se elaborava a vitória definitiva sobre a morte. Em seus sermões, ele frequentemente usava metáforas simples, às quais todos podiam se relacionar. Imaginava esses dias como a noite mais escura, justamente antes do amanhecer, quando a esperança parece ter se dissipado, mas é exatamente nesse instante que a luz se prepara para romper a escuridão. Graham ensinava que, assim como em nossa vida cotidiana, quando enfrentamos momentos de desespero ou situações aparentemente sem saída, é naquele instante de maior escuridão que Deus está agindo em nós de forma profunda. Uma das chaves da perspectiva de Billy Graham era sua crença na universalidade da mensagem de salvação. Ele afirmava que a obra redentora de Jesus não se restringia a um acontecimento histórico isolado, mas se estendia a cada ser humano, oferecendo a todos a possibilidade de uma vida renovada. Segundo Graham, o descenso de Jesus, aqueles 3 dias de aparente silêncio e separação, era, na verdade, uma parte essencial do processo de transformação em que cada pessoa pode renascer. Assim, em suas pregações, Graham convidava o público a enxergar esses dias não como um castigo ou um sinal de fraqueza, mas como uma demonstração do imenso amor de Deus, que está disposto a experimentar o sofrimento ao nosso lado para nos oferecer salvação. Graham costumava contar histórias e anedotas para ilustrar esse conceito. Recordava, por exemplo, casos em que pessoas que haviam perdido a esperança encontravam na dor e no sofrimento a semente para uma mudança radical em suas vidas. Se você conseguir passar pela noite mais escura, verá a luz ao amanhecer, dizia ele. Essa imagem não era apenas poética, era um convite a confiar que, por mais intermináveis que pareçam os momentos difíceis, Deus sempre tem um plano para transformar a dor em alegria. Nesse sentido, os 3 dias se tornavam uma metáfora para todos aqueles períodos em que nos sentimos perdidos, sozinhos ou sem esperança, lembrando-nos de que, guiados pela fé, cada obstáculo pode se converter em uma oportunidade de crescimento e renascimento. Outro aspecto fundamental no ensino de Billy Graham é a ideia de que a ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã.
Graham afirmava que, sem a ressurreição, a morte teria vencido o combate e não haveria esperança para a humanidade. Mas, ao vencer a morte, Jesus não apenas se revelou como o Filho de Deus, mas também abriu o caminho para a vida eterna a todos os crentes. Esse ensinamento, conforme Graham, tinha um efeito profundo na forma como as pessoas enfrentavam seus próprios momentos de desespero. Para ele, toda vez que alguém se sentisse dominado pela dor ou pela perda, a lembrança de que a morte não tem a palavra final tornava-se uma fonte inesgotável de força e fé. Em suas exposições, Graham costumava frisar que a mensagem da ressurreição não era um segredo guardado para poucos, mas um chamado universal para confiar no poder transformador de Deus. Explicava que naqueles 3 dias, Jesus demonstrou que nem a morte pode interromper o plano divino. Essa noção se tornou um dos pilares de suas pregações, onde ele enfatizava que, se Jesus foi capaz de vencer o túmulo, então cada pessoa tem a capacidade de enfrentar e superar suas batalhas pessoais. Para Graham, a ressurreição era uma promessa viva, a garantia de que, aconteça o que acontecer nesta vida terrena, sempre haverá uma forma de recomeçar. A perspectiva de Billy Graham também se caracteriza por enfatizar a resposta pessoal à mensagem da ressurreição. Ele não se limitava a explicar os fatos históricos ou as teorias teológicas, mas exortava cada ouvinte a examinar seu próprio coração e aceitar individualmente a salvação. Nesse sentido, os 3 dias de Jesus transformavam-se em um espelho da alma humana, convidando-nos a reconhecer que todos nós, em algum momento, passamos por uma espécie de morte. Seja de atitudes, hábitos ou relacionamentos, que precisa ser superada para que possamos renascer. Esse chamado à transformação pessoal era o centro de sua mensagem, e muitos testemunhos de pessoas que foram aos encontros de Graham relatam ter experimentado mudanças profundas depois de compreenderem que, mesmo nos momentos de maior escuridão, existe a possibilidade de um renascimento milagroso. A forma como Graham conectava o relato bíblico às experiências cotidianas era impressionante. Com uma linguagem simples e repleta de empatia, ele explicava que não há quem não tenha sido atingido pelas adversidades da vida. Todos nós passamos por noites escuras, costumava dizer, e é nesses momentos que precisamos lembrar que a luz está logo ao virar da esquina. Seu estilo acessível e direto permitia que até mesmo aqueles que não possuíam um conhecimento profundo da Bíblia pudessem compreender e sentir o poder da mensagem. Para ele, a fé não era algo abstrato ou distante, mas uma realidade concreta que se manifesta a cada passo de nossa existência. Além disso, Billy Graham destacava que a obra de redenção consumada naqueles 3 dias era um ato de amor incondicional. Explicava que Jesus, ao descer, se identificou com o sofrimento da humanidade de forma tão profunda que se fez presente nos recantos mais sombrios da existência. Esse ato de solidariedade divina, de acordo com Graham, mostra que Deus está disposto a caminhar ao nosso lado nos momentos mais difíceis, oferecendo não apenas consolo, mas também força, para que nos levantemos e sigamos em frente. Em suas palavras, se Deus pôde se aproximar tanto em meio à dor e ao desespero, o que Ele não faria por você hoje? Essa afirmação, repleta de calor e convicção, ressoava no coração de milhares de pessoas que encontravam nela a certeza de que nunca estavam sozinhas. Outro ponto essencial na visão de Graham era a forma como ele interpretava o descenso e a posterior ressurreição como um convite para viver uma fé ativa e comprometida. Para ele, o mistério desses 3 dias não era apenas um relato do passado, mas uma lição para o presente e o futuro. A cada dia, ao enfrentar nossas próprias batalhas, podemos encontrar inspiração na ideia de que, mesmo quando tudo parece perdido,
há sempre a promessa de renovação. Essa perspectiva encorajadora impulsionava seus seguidores a não se renderem diante das adversidades, a verem em cada dificuldade uma chance de fortalecer a fé e de se aproximar ainda mais de Deus. Em numerosos sermões, Graham enfatizava que a ressurreição não é somente um evento histórico, mas o alicerce sobre o qual se ergue toda a esperança cristã. Ao vencer a morte, Jesus demonstrou que a vida tem um significado que vai além do temporal e que, por meio da fé, cada pessoa pode experimentar uma transformação radical. A vitória sobre a morte é a vitória sobre o medo, afirmava com convicção, e essa vitória está ao alcance de todos que creem. Essa mensagem, tão simples na aparência, mas imensamente poderosa, era o cerne de seus ensinamentos e a força que motivava inúmeras pessoas a buscar um relacionamento pessoal com Deus. A clareza com que Billy Graham apresentava essas ideias ajudava a abordar até mesmo as dúvidas mais profundas com amor e compaixão. Ele reconhecia que o mistério dos 3 dias podia parecer desconcertante ou difícil de compreender em sua totalidade, mas sempre ressaltava que o propósito daquele intervalo era nos revelar o poder da redenção. Com uma voz serena e cheia de empatia, convidava seus ouvintes a não temer as perguntas difíceis, mas a enxergar nelas a porta para uma compreensão mais profunda do amor divino. Cada pergunta, cada dúvida, é uma oportunidade de nos aproximarmos da verdade, explicava ele, e é na busca sincera que encontramos a luz que transforma nossas vidas. A influência da perspectiva de Billy Graham se estendeu muito além de seus sermões. Por meio de seus livros, entrevistas e programas de rádio, ele transmitiu uma mensagem de esperança que ultrapassou fronteiras e chegou a pessoas de diferentes culturas e contextos. Sua capacidade de conectar o que é ancestral ao que é moderno, o místico ao prático, fez de seus ensinamentos sobre o descenso e a ressurreição um referencial para várias gerações. Muitos depoimentos de crentes afirmam ter vivido mudanças significativas em sua vida pessoal, após compreenderem que, até nos instantes de maior escuridão, existe a possibilidade de um renascer milagroso. Em suas falas, Billy Graham também abordava a importância da comunidade no processo de cura e transformação. Para ele, a mensagem da ressurreição não deveria ser algo vivido de maneira isolada, mas se manifestava no compromisso e no amor compartilhado entre os membros da comunidade de fé. Quando Jesus venceu a morte, não apenas abriu as portas do céu, mas fortaleceu o vínculo que une todos os crentes. A luz da ressurreição brilha ainda mais quando compartilhamos nossas cargas, costumava dizer, e essa ideia motivava seus seguidores a se apoiarem mutuamente, sendo testemunhas vivas da transformação que somente o amor de Deus pode realizar. Da mesma forma, a perspectiva de Graham incentivava a encarar o sofrimento e a adversidade como instrumentos de crescimento espiritual. Em vez de rejeitar ou negar a dor, seus ensinamentos convidavam a abraçá-la, a aprender com ela e a usá-la como trampolim para uma vida mais plena. A dor não é o fim, é o começo de uma nova etapa, afirmava com a convicção de quem enxergou a luz ao final do túnel. Essa visão transformadora era capaz de alterar a maneira como as pessoas enfrentavam seus problemas, convertendo cada desafio em uma chance de fortalecer a fé e de descobrir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Um aspecto marcante do ensino de Billy Graham era o enfoque na relevância da mensagem da ressurreição para os tempos atuais. Ele acreditava firmemente que, em um mundo repleto de incertezas, conflitos e falta de esperança, o testemunho da ressurreição era um farol capaz de conduzir a humanidade a uma nova era de paz e reconciliação. Com uma sensibilidade especial para os desafios contemporâneos, Graham contextualizava o mistério dos 3 dias na realidade diária das pessoas, enfatizando que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias,
sempre há a promessa de renovação e de vida nova. Sua mensagem ressoava em cada palavra e gesto, lembrando-nos de que a fé não é algo restrito a um passado distante, mas uma força viva que atua no presente. Com clareza impressionante, ele explicava que a ressurreição de Jesus não era um conto mitológico, mas o fundamento sobre o qual se constrói a esperança de um futuro melhor para toda a humanidade. Cada amanhecer é um lembrete de que a escuridão jamais prevalecerá, dizia, com a convicção de quem experimentou o poder do renascer. Em síntese, a perspectiva de Billy Graham sobre os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus se destaca por sua visão integradora e transformadora. Com linguagem clara, cheia de empatia e exemplos práticos, Graham nos convida a ver esse intervalo como um tempo de profunda comunhão, cura e esperança. Sua mensagem, que transcende a teologia, converte-se em um chamado universal a viver com a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a luz da ressurreição permanece presente, pronta para transformar nossas vidas e nos guiar a uma existência renovada. Essa visão, tão acessível e humana, continua a inspirar multidões ao redor do mundo, lembrando-nos de que a fé é, sobretudo, uma experiência viva e transformadora. A obra redentora de Jesus, tal como a apresentava Billy Graham, não é um mistério inalcançável, mas uma realidade que se manifesta em cada passo, em cada desafio e em cada vitória pessoal. Ao abraçar essa mensagem, aprendemos que o poder do amor divino pode vencer a morte e que, por meio da esperança e da fé, todos nós podemos vivenciar um renascimento que transcende as barreiras da dor e da escuridão. Desde os primórdios do cristianismo, o enigma do que ocorreu nesse intervalo suscitou intensos debates teológicos. Por um lado, encontramos a interpretação tradicional, baseada na leitura literal das Escrituras e registrada nos credos e confissões da Igreja. Por outro lado, surgem visões mais contemporâneas e, às vezes, radicais, que buscam entender esse mistério por meio de metáforas, simbolismos e, em alguns casos, postulados inspirados em descobertas históricas ou na interpretação mística dos textos sagrados. Uma das interpretações clássicas sustenta que Jesus desceu aos domínios dos mortos, ou infernos, para proclamar a libertação às almas dos justos, que aguardavam a redenção. Essa abordagem, fundamental na teologia ortodoxa e nas tradições católicas, baseia-se em passagens como a de 1 Pedro 3, 18-20, onde se menciona que Cristo foi gerado nos espíritos imundos. Para os defensores dessa visão, o descenso não é visto como uma viagem meramente simbólica, mas como uma realidade em que Jesus penetrou o reino da morte para levar consolo e esperança àqueles que até então tinham permanecido nas sombras. A ideia é que nesse intervalo cumpria-se uma obra redentora que transcendia o sofrimento humano, provando que nem a morte tem a palavra final. No entanto, essa leitura tradicional tem sido alvo de críticas e revisões ao longo do tempo. Alguns teólogos modernos argumentam que a linguagem usada nessas passagens é bastante ambígua e está repleta de símbolos que devem ser compreendidos em sentido mais amplo que o literal. De acordo com essa visão, o descenso de Jesus pode ser interpretado como uma experiência mística em que ele se identifica com a condição humana em seu aspecto mais profundo, atravessando o véu que separa a vida da morte. Nessa linha, os 3 dias são vistos como um período de comunhão espiritual intensa, no qual Jesus confronta e supera as forças do mal desde o âmago do abismo, em vez de se restringir a uma jornada física para um lugar específico. Essa interpretação, que tem ganhado espaço em círculos evangélicos e em debates acadêmicos atuais, se apoia na riqueza simbólica do número 3. Repetidas vezes na Bíblia, o 3 aparece associado à perfeição, à integralidade
e a consumação de um ciclo. Assim, quando se diz que Jesus permaneceu 3 dias nesse estado intermediário, pode-se entender que se faz referência à totalidade do processo redentor. Primeiro a morte, depois a experiência no reino oculto, e por fim, a ressurreição, que simboliza o auge da obra salvadora. Essa leitura convida os crentes a enxergar em cada etapa uma mensagem profunda sobre a necessidade de passar pela escuridão para então alcançar a luz. O debate teológico não se limita a essas duas posturas antagônicas, mas abrange um amplo espectro de interpretações que incluem tanto ideias tradicionais quanto propostas inovadoras. Por exemplo, alguns estudiosos sugeriram que o descenso de Jesus pode ser entendido em termos de uma transição entre estados de consciência. Sob essa perspectiva, os 3 dias representariam uma transformação interior que possibilita a fusão do mortal com o divino. Sustenta-se que, nesse período, Jesus teria vivenciado uma espécie de morte simbólica em que renuncia às limitações humanas para ressurgir com uma nova identidade espiritual. Embora menos convencional, essa teoria encontra eco naqueles que buscam harmonizar a fé com certas descobertas da psicologia transpessoal e de estudos sobre a consciência. Da mesma maneira, alguns teólogos contemporâneos propuseram que o mistério dos 3 dias seja interpretado à luz da morte e ressurreição interior. Essa perspectiva sustenta que o relato não tem apenas implicações cosmológicas ou históricas, mas se converte em uma metáfora do processo de transformação pessoal pelo qual cada indivíduo pode passar. Nesse quadro, o descenso simboliza o confronto com os aspectos mais sombrios de nossa existência: as feridas, os medos, as perdas e o desespero. Ao transpor esse estado, abre-se a possibilidade de um renascimento, em que a experiência da morte interior cede lugar a uma nova forma de viver, marcada pela esperança e pela renovação. Tal interpretação não apenas reconstrói o relato bíblico em termos existenciais, mas também apresenta um convite direto para que cada crente enfrente suas próprias sombras e surja fortalecido. A discussão também se enriquece com contribuições de estudos interdisciplinares que mesclam teologia, história, filosofia e arqueologia. Alguns pesquisadores, por exemplo, comparam o relato do descenso a outros mitos e lendas de culturas antigas, nos quais heróis e divindades descem ao submundo para retornar transformados. Embora não se procure equiparar Jesus a figuras míticas de outras tradições, essas comparações ressaltam o caráter universal do arquétipo do herói, que enfrenta a morte e ressurge com poder renovado. Essas analogias ajudam a perceber como o mistério dos 3 dias pode falar tanto à experiência religiosa quanto à condição humana em geral. Por outro lado, o debate teológico tem sido intensificado pelo crescimento das plataformas digitais e dos fóruns online, onde diferentes correntes de pensamento divulgam suas teorias e apresentam novas abordagens para esse enigma. Nesses ambientes, discutem-se desde leituras que vinculam o descenso a conceitos da física quântica e a possibilidade de dimensões paralelas, até interpretações que o relacionam a rituais de renovação espiritual encontrados em várias culturas. Embora muitas dessas teorias se distanciem de uma interpretação ortodoxa, sua popularidade reside na capacidade de chamar a atenção e oferecer respostas que dialogam com a sede contemporânea de sentido. Assim, o debate atual exibe uma tensão entre a rigidez da interpretação tradicional e a abertura a novas possibilidades que respondem aos desafios da modernidade. Nesse cenário, não se pode ignorar a influência de fatores socioculturais e políticos. O modo como se interpreta o mistério dos 3 dias não está alheio às correntes de pensamento predominantes em cada época. Por exemplo, em tempos de crise e desespero,
Muitas correntes teológicas tendem a salientar a vitória sobre a morte e a esperança de um renascimento. Já em períodos de estabilidade e otimismo, as interpretações podem se inclinar mais ao simbolismo e a uma leitura menos focada no relato histórico. Essa dinâmica mostra que a fé e a teologia não se desenvolvem no vácuo, mas respondem e se adaptam às necessidades e percepções das pessoas em cada momento histórico. Além disso, o debate teológico se enriquece quando se consideram as diferentes tradições cristãs. As interpretações do descenso variam significativamente entre os ramos do cristianismo. Enquanto a tradição católica e a ortodoxa mantiveram uma visão que realça a libertação das almas em sofrimento, muitas correntes protestantes e evangélicas preferem uma interpretação mais simbólica ou mística, enfatizando o aspecto transformador e redentor do mistério. Essa pluralidade, em vez de ser um empecilho, permitiu que o enigma dos 3 dias se tornasse um terreno fértil para o diálogo interdenominacional, no qual se compartilham ideias e se buscam pontos de convergência que fortaleçam a fé e a esperança partilhadas. É claro que o debate teológico não está isento de controvérsias e críticas. Alguns detratores afirmam que tentar desvendar o que ocorreu durante esses 3 dias pode levar a especulações sem fundamento e nos desviar da mensagem central da ressurreição. De acordo com essa perspectiva, o mistério deve ser aceito como revelação divina que, por natureza, transcende a compreensão plena do ser humano. Para esses críticos, a busca de uma explicação detalhada pode desviar a atenção da experiência vivencial da fé, em que o que realmente importa é o efeito transformador que a ressurreição exerce na vida do crente, e não tanto a precisão histórica ou exegética de cada pormenor. Embora essa postura conte com argumentos fortes, ela também é questionada por aqueles que defendem que não se deve descartar nenhuma forma de interpretação, pois cada leitura acrescenta uma dimensão a mais para compreender o mistério. Em contraposição, há quem sustente que o debate sobre o descenso e os 3 dias é essencial para manter viva a fé, pois estimula a reflexão contínua e a renovação das crenças. Para esses defensores, questionar e explorar diferentes visões não significa enfraquecer a fé, mas torná-la mais forte e capaz de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Essa postura pode ser vista em inúmeros estudos acadêmicos e conferências interdenominacionais, onde estudiosos de diversas correntes se reúnem para partilhar descobertas, teorias e reflexões acerca desse tema. A pluralidade de opiniões, nesse sentido, revela a complexidade do mistério da ressurreição e a habilidade que a fé tem de abranger tanto a certeza quanto a dúvida. Outro aspecto importante no debate teológico moderno é a influência dos avanços em tecnologia e ciência. Na era digital, o acesso à informação e a pesquisas interdisciplinares possibilitou o surgimento de teorias que buscam conciliar áreas como a física, a psicologia e a teologia. Algumas propostas sugerem, por exemplo, que os 3 dias poderiam ser interpretados a partir de uma perspectiva que combina aspectos da física quântica, como a existência de múltiplas dimensões ou a natureza não linear do tempo, com a narrativa bíblica tradicional. Embora ainda se tratem de especulações, essas ideias despertam o interesse de um público amplo, especialmente daqueles que procuram respostas que unam o espiritual ao científico. Essa busca por uma integração entre fé e ciência não apenas enriquece o debate, mas também reflete a necessidade humana de compreender os mistérios existenciais por diversos ângulos. A troca de ideias em fóruns, blogs e redes sociais tornou o debate teológico mais acessível e dinâmico. Atualmente, qualquer pessoa pode manifestar sua opinião e participar de conversas que antes ficavam restritas a especialistas e teólogos. Essa democratização do conhecimento criou um ambiente em que,
as interpretações tradicionais coexistem com as teorias mais inovadoras, permitindo que cada crente encontre, na multiplicidade de vozes, elementos que ressoem com sua própria experiência de fé. A riqueza desse diálogo público é notável. Enquanto alguns defendem com firmeza uma interpretação literal e conservadora, outros se abrem a leituras mais simbólicas e a possibilidade de que o mistério dos 3 dias encerre dimensões ainda inexploradas. Em suma, o debate teológico e as perspectivas contemporâneas sobre o que ocorreu naqueles 3 dias de silêncio e trevas refletem a complexidade da fé cristã e a capacidade humana de indagar, explorar e transformar a incerteza em esperança. Cada interpretação, da mais literal à mais simbólica, acrescenta uma peça ao quebra-cabeça do mistério da ressurreição, convidando-nos a ir além do óbvio e a descobrir que, em cada pergunta, está a semente de uma verdade mais profunda. Em conclusão, este animado debate teológico demonstra que o mistério dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus continua sendo um terreno fértil para a reflexão e o diálogo. As diversas posições, influenciadas tanto pelo legado das interpretações tradicionais quanto pelas novas correntes de pensamento, evidenciam que a fé é, em essência, um processo de constante busca e redescoberta. Mais do que oferecer respostas definitivas, o debate nos convida a acolher a complexidade do mistério, a admitir que a verdade pode se manifestar em muitas camadas e a encontrar nessa multiplicidade um motivo para seguir adiante com esperança. Cada perspectiva, desde a mais literal até a mais simbólica, recorda-nos que o enigma dos 3 dias não é um problema a ser resolvido de forma conclusiva, mas um chamado a uma reflexão contínua e a abertura diante do inexplicável. A interação entre o histórico, o teológico e o místico nesse debate nos ensina que, ainda que nossas respostas variem, a essência da mensagem, a vitória sobre a morte e a promessa da ressurreição, permanece inalterada e continua iluminando o caminho da fé para aqueles que se atrevem a questionar e a sonhar. Que esse diálogo, tão antigo quanto a própria fé, continue a inspirar crentes e buscadores da verdade a explorar sem medo o mistério da vida, da morte e do renascimento. Pois é na partilha de ideias, no confronto de dúvidas e na diversidade de interpretações que se forja uma fé mais profunda e autêntica, capaz de transformar não apenas nosso entendimento, mas também a nossa maneira de viver. Para além das discussões teológicas e das interpretações literais, é inegável que esses 3 dias em que Jesus esteve ausente dos olhos humanos estão carregados de profundo significado espiritual e simbólico. Assim como o alho, no relato bíblico, que apesar de sua aparência humilde, contém um poder transformador, esses 3 dias nos convidam a enxergar além do que é evidente. Trata-se de um período que simboliza o embate entre trevas e luz, desespero e esperança, morte e vida eterna. Sob uma perspectiva simbólica, o tempo transcorrido entre a crucificação e a ressurreição converte-se em uma metáfora da experiência humana. Todos passamos por momentos em que nos sentimos perdidos, abandonados ou envolvidos pela escuridão. Mas é justamente nesses momentos que se nos oferece a oportunidade de renascer, de nos transformarmos e de encontrar uma força interior renovada. O mistério dos 3 dias, portanto, não pertence exclusivamente a Jesus, mas se reflete na vida de cada pessoa que se dispõe a encarar seus medos, suas dúvidas e suas sombras para emergir na luz. Alguns teólogos comparam esse período ao ciclo natural da vida. Da mesma forma que a semente precisa morrer para germinar e dar fruto, o espírito humano, em alguns casos, necessita atravessar momentos de aparente inatividade ou escuridão para atingir seu pleno potencial. Essa ideia, explorada tanto pela literatura espiritual quanto por pesquisas modernas em transformação pessoal,
sugere que cada experiência de sofrimento ou perda é, na verdade, um convite à renovação e ao crescimento interior. Do mesmo modo, a metáfora do descenso pode ser entendida como uma imersão no subconsciente, naquela parte de nós que abriga nossos medos, nossas feridas e nossas sombras. É nesse mergulho interior que se ocultam as respostas às nossas questões mais profundas, onde se forja uma fé que não se abala diante da adversidade. A experiência de Jesus durante aqueles 3 dias, tal qual Billy Graham a apresenta em seus ensinamentos, reflete esse processo universal de transformação, em que o confronto com a morte se converte na semente da ressurreição e do renascimento. O simbolismo dos 3 dias é reforçado pela recorrência do número 3 na Bíblia. Esse número, que se repete inúmeras vezes, representa integridade, perfeição e a conclusão de um ciclo. Por isso, esses 3 dias não são vistos como um intervalo incompleto ou arbitrário, mas como o tempo exato de que a obra redentora necessitava para se consumar. É como se a própria natureza do universo tivesse disposto que, nesse período, se cumprisse o ciclo de vida, morte e ressurreição, mostrando que, apesar dos instantes de aparente escuridão, a luz sempre retorna com mais intensidade. Essa mensagem, tão profunda e universal, convida-nos a repensar nossas próprias vivências de perda e dor. Assim como Jesus enfrentou o abismo para ressurgir, nós também podemos encontrar em nossos momentos de dificuldade a oportunidade de renascer, de transformar nossas fraquezas em fortalezas e de redescobrir a esperança que sempre esteve adormecida em nosso ser. Essa é, em essência, a lição espiritual que se oculta por trás do mistério dos 3 dias. Um chamado a confiar que, seja qual for a circunstância, sempre existe uma luz que brilha em meio à escuridão e que a morte, em última instância, é apenas o prelúdio de uma nova vida. Ao refletirmos sobre o sentido desses 3 dias, é inevitável pensar em como esse mistério pode impactar nossa vida diária. Não se trata apenas de um enigma teológico, mas de um ensinamento prático que nos impulsiona a viver com esperança renovada e a encarar nossas próprias provações com a certeza de que, ao final, a vida triunfa sobre a morte. Para muitos crentes, a jornada de 3 dias simboliza o poder da transformação pessoal. Assim como Jesus passou por um período de aparente derrota para ressurgir com mais força, nós também podemos aprender a encarar cada obstáculo ou momento de sofrimento como uma oportunidade de crescimento e de aproximação com o divino. Imagine por um instante que cada desafio que você enfrenta seja, na verdade, um tipo de 3 dias, nos quais, apesar da dor, está sendo gerada uma transformação profunda e duradoura. Essa é a grande lição que nos deixa o mistério dos 3 dias. A escuridão não é o fim, mas o prenúncio de uma luz que nos transforma. Esse ensinamento tem implicações muito práticas. Em primeiro lugar, convida-nos a cultivar uma fé ativa e confiante, sabendo que, mesmo nos momentos mais dolorosos, a providência divina está agindo em nosso favor. Quando sentimos que tudo se perdeu, quando a dor e a desesperança parecem dominar cada canto de nossa existência, podemos lembrar que, assim como naqueles 3 dias de silêncio, o momento da ressurreição sempre chega. É nesses instantes que devemos nos agarrar à esperança, à certeza de que cada provação é um convite a renascer e a experimentar o amor incondicional de Deus. Além disso, essa visão nos inspira a sermos agentes de mudança em nosso meio. Da mesma forma que o descenso e a ressurreição de Jesus transformaram a história do mundo, podemos também ser transmissores dessa transformação em nossas comunidades. A ideia é simples. Se conseguimos encontrar a luz em meio à escuridão de nossa própria vida, seremos capazes de ajudar outros a descobrirem essa mesma esperança. Não se trata de negar a dor ou fingir que tudo está bem, mas de reconhecer que, em cada experiência dolorosa,
existe uma semente de renovação que, com fé e perseverança, pode florescer. Nesse sentido, o ensinamento desses 3 dias nos convida a sermos sinceros conosco mesmos, a encarar nossas fraquezas de frente e a confiar que a graça divina pode transformar até os momentos mais sombrios em episódios de redenção. É um chamado para abandonar o medo da morte, seja ela física ou a morte de antigas práticas, e nos abrirmos à possibilidade de um renascer que vai além do que é passageiro. A transformação que o mistério da ressurreição nos oferece converte-se, assim, em uma ferramenta poderosa para reconstruir nossa vida, fortalecer nossos laços com Deus e viver na segurança de que, aconteça o que acontecer, sempre haverá um amanhã cheio de promessas. Sabemos que esse tema gera inúmeras inquietações e perguntas. O que significa realmente esse descenso? Foi uma viagem literal a algum lugar escuro ou é apenas uma metáfora de uma experiência espiritual? Que evidências temos de que Jesus, naqueles 3 dias, libertou as almas dos justos ou transmitiu ensinamentos secretos? Essas são apenas algumas das questões que surgiram ao longo dos anos e que continuarão a surgir enquanto o mistério permanecer vivo. Uma das dúvidas mais frequentes diz respeito à natureza desse descenso. Muitos se perguntam: Jesus foi realmente a um lugar chamado infernos, ou estamos falando de um estado espiritual em que ele se reuniu com aqueles que já tinham partido? De acordo com a interpretação tradicional, fundamentada no Credo dos Apóstolos, Jesus desceu ao reino dos mortos para proclamar a vitória e libertar as almas que esperavam por redenção. Embora essa visão seja aceita há séculos, não deixa de suscitar debates entre aqueles que desejam uma leitura mais literal ou, em contrapartida, mais simbólica. Outra pergunta que surge com frequência é: quais implicações essa doutrina tem para nós hoje? A resposta, em termos simples, é que o mistério dos 3 dias nos convida a enxergar a morte e o sofrimento não como um fim absoluto, mas como uma etapa necessária no caminho da transformação e do renascimento. É um lembrete de que, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega. Essa mensagem ecoa em cada um de nós e nos impulsiona a buscar esperança, mesmo nos cenários mais sombrios. Além disso, há quem se pergunte se essas ideias não se chocam com a visão mais moderna e científica da vida e da morte. A verdade é que, embora a ciência ofereça explicações sobre os processos biológicos do falecimento, a fé e a espiritualidade apontam para uma realidade além do plano material. É nesse ponto de intersecção entre o visível e o invisível que se encontra o verdadeiro sentido do sacrifício de Jesus. Discussões em fóruns e artigos online mostram que, ainda que muitas teorias não possam ser provadas empiricamente, o fundamental é a transformação interior que tais ideias inspiram nas pessoas. É natural, é claro, ter dúvidas e questionar cada detalhe desse mistério. O importante é que, ao explorar essas questões, nos abramos a uma reflexão sincera e profunda sobre a natureza da fé. O convite é não temer as perguntas difíceis, mas enxergá-las como oportunidades de fortalecer nossa compreensão e de viver de maneira mais plena e consciente. Afinal, buscar a verdade é parte essencial da experiência espiritual, e cada dúvida nos aproxima um pouco mais da luz da redenção. Neste ponto, convido você a um momento de introspecção pessoal. Pense naqueles períodos em que se sentiu perdido, em meio à escuridão, sem enxergar uma saída. Talvez tenha passado por situações de dor ou incerteza em que a esperança parecia se dissipar. Agora, imagine que esses períodos sejam, na verdade, uma espécie de 3 dias, nos quais, apesar do sofrimento, está acontecendo uma profunda e duradoura transformação. Essa é a essência da mensagem que hoje queremos compartilhar.
A experiência de Jesus naqueles 3 dias é, sob muitos aspectos, um espelho de nossa própria jornada. Mostra-nos que, apesar das adversidades, existe sempre uma semente de esperança que, com fé e perseverança, pode florescer e mudar o curso de nossa história. É um convite para crer que, mesmo quando tudo parece perdido, a presença divina age de forma misteriosa e poderosa, conduzindo-nos à luz. Pessoalmente, tenho encontrado nessa reflexão um lembrete constante de que a fé não se define pela ausência de dúvidas ou sofrimentos, mas pela capacidade de se levantar e seguir em frente, mesmo quando o caminho é árduo. É nos momentos de aparente escuridão que precisamos recordar que cada prova é uma chance de crescimento e de aproximação do amor divino. Assim, da mesma forma que Jesus enfrentou seus 3 dias, acreditando na possibilidade da ressurreição, nós podemos encontrar em nossas dificuldades a força para renascer e transformar nossas vidas. Além disso, essa meditação nos convida a exercer a compaixão, tanto conosco quanto com os outros. Entender que a escuridão faz parte do ciclo da vida nos ajuda a cultivar empatia e a oferecer ajuda a quem atravessa tempos difíceis. Não se trata apenas de buscar respostas intelectuais, mas de abrir o coração para a experiência transformadora da fé. Em cada lágrima, em cada instante de dor, há a promessa de um novo início, a oportunidade de deixar para trás o que nos limita e abraçar o amor que nos envolve. Convido você, então, a refletir sobre sua própria história e se perguntar: quais 3 dias vivi em que parecia que tudo estava perdido, mas que, na verdade, eram o prelúdio de uma mudança profunda? Permita-se sentir, ponderar e, acima de tudo, confiar que a força que impulsiona a ressurreição está presente em cada experiência, por mais dolorosa que pareça. Para encerrar essa jornada reflexiva, vamos sintetizar o que aprendemos e o que esse mistério significa para cada um de nós. Os 3 dias em que Jesus esteve invisível aos olhos humanos, longe de ser um simples intervalo sem relevância, representam o âmago do processo redentor. É nesse período, repleto de simbolismo e de um significado espiritual profundo, que se manifesta a verdade de que a morte não é o fim, mas a passagem para uma vida nova e transformada. Ao longo deste roteiro, vimos como o contexto histórico e teológico, aliado à análise exegética das Escrituras, nos permite vislumbrar um quadro em que o descenso é compreendido não apenas como um ato de sofrimento, mas como uma missão redentora. A perspectiva de Billy Graham, com seu estilo claro e apaixonado, nos recorda que a esperança e a transformação estão ao alcance de todos, independentemente de quão sombria a situação possa parecer. Exploramos também como os debates teológicos e as teorias contemporâneas abrem espaço para interpretações que, embora diferentes, compartilham o mesmo desejo de decifrar o mistério da fé. E, por fim, ao refletir de modo pessoal, percebemos que esses 3 dias espelham nossas próprias lutas e a capacidade que temos de renascer e transformar nosso caminho. A mensagem que desejamos deixar é simples e profunda. Não importa quão difíceis sejam os momentos que você atravessa, sempre há luz ao final do túnel. A experiência de Jesus nesses 3 dias nos ensina que, até na escuridão, está sendo gerada a semente de uma nova vida. Uma vida cheia de esperança, redenção e amor incondicional. Querido amigo, se chegou até aqui, é porque, assim como nós, você busca respostas para os mistérios da fé e deseja viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, a luz sempre volta a brilhar. Convidamos você a se inscrever, deixar seus comentários e compartilhar esta mensagem com quem precisa se lembrar de que, na aparente escuridão, está oculta a promessa de um novo amanhecer. Não se esqueça de que cada experiência, cada prova e cada desafio
fazem parte de um plano divino que nos convida a crescer, a amar e a viver com a fé renovada. A história dos 3 dias de Jesus não é apenas um relato do passado, mas um convite para cada um de nós transformar nossas vidas e ser mensageiros de esperança em um mundo que muitas vezes esquece a beleza de renascer. Se esta mensagem tocou seu coração, incentive-se a continuar buscando, a aprofundar-se nas Escrituras e a abrir a mente às possibilidades que a fé nos oferece. Compartilhe este vídeo com seus entes queridos, pois a luz da ressurreição é um presente que se multiplica quando é compartilhado. E lembre-se, como dizia Billy Graham, fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não enxerga toda a escada. E hoje, ao compreender um pouco mais o mistério desses 3 dias, damos mais um passo em direção ao imenso amor que Deus tem por nós. Por fim, lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de renascer. Assim como o sol volta a surgir depois da noite mais escura, em nossa vida chega sempre o momento da transformação. Embora o mistério dos 3 dias possa parecer insondável, seu ensinamento é claro. A vitória sobre a morte e a promessa de uma vida eterna nos acompanham a cada passo. É hora de olhar para o futuro com esperança. Deixar para trás o medo do desconhecido e abraçar o poder transformador da fé. Permita-se sonhar. Deixe que seu coração se encha da certeza de que, por mais duro que seja o caminho, a luz da ressurreição sempre brilha para guiá-lo. Viva cada dia com a convicção de que, nas mãos de Deus, até o que parece ordinário pode se tornar extraordinário.